Então, galerinha, beleza? A gente vai falar hoje sobre MDFE. No MDFE temos várias formas de trabalhar uma transportadora. E hoje eu vou tentar listar aqui para vocês algumas delas, como conceito, alguns benefícios, quem precisa emitir, como emitir o MDFE, correção após a emissão, vinculação de CTE, percursos para o manifesto, seguros, encerramento do MDFE e a nota técnica 2020.001. Eu vou começar aqui para vocês o conceito, o porquê, o para quê, quando foi, por que existiu o manifesto. O manifesto eletrônico é um documento fiscal emitido por quem realiza transporte de mercadorias. De uma maneira bem simples, ele é a listagem de todos os CTEs ou documentos fiscais emitidos por uma determinada carga. Essa versão eletrônica que a gente tem hoje, ela foi substituída pelo modelo antigo, né? Foi substituída pelo modelo antigo, que é, a gente tem o modelo 25, o modelo 25 de carga. E o que garante a validade dela é a assinatura digital, ou seja, certificado digital. Quando você emite ele, para você faz, confirma ele volta confirmadinho ali e tal. E naquela confirmação lá vai gerar o XML que tem a nossa assinatura digital, ou seja, a assinatura do seu certificado, tem o seu CNPJ, tem as informações da sua empresa, tem todos os detalhes. Mas para que serve o MDFE? Conforme diz a Secretaria da Fazenda, o objetivo do manifesto eletrônico é agilizar os registros dos documentos fiscais que estão em trânsito e registrar as características das cargas ou da carga, já que ela contém um resumo de todas as informações do transporte apresentado. Ou seja, ele apresenta a origem, destino, local, de onde vai a carga, para onde vem, dados da carga, dados do motorista, do veículo, dados da carreta, peso da carga e assim por diante. Mas temos que ter atenção. Somente um tipo de documento pode ser vinculado no manifesto. Por exemplo, se a sua empresa faz vendas e transporte com seu veículo próprio, ela deve vincular a nota fiscal diretamente no manifesto. Já se a sua empresa é uma transportadora que não faz ou realiza a venda, mas é responsável pelos transportes do produto, ela deve emitir um CTE e vincular ao manifesto. Quais os benefícios? Quais os benefícios nós temos aqui para o manifesto? Os benefícios que a gente tem no manifesto é: o motorista não vai perder tanto tempo no posto fiscal de fronteiras, já que o MDFE é simplificado no processo de fiscalização, a redução no prazo de entrega prestado no serviço mais ágil para seus clientes, por ser um documento eletrônico, a redução com os custos de armazenagem de papel se torna melhor, pois é assim que precisa. Você basta consultar lá na Cefaz, na Secretaria da Fazenda, e os dados do seu manifesto, que ele vai estar lá. Quem precisa emitir esse documento? Inicialmente era apenas para fretes fracionados, esses documentos em manifesto eletrônico, fracionados ou interestaduais. Mas desde o dia 6 de abril de 2020, com a nova nota técnica que a gente vai falar ainda um pouco mais dela, a sua emissão é obrigatória para todas as operações de transporte interestaduais e intermunicipais, independente da quantidade de documentos fiscais que acompanha a carga. Ela deve ser emitida por empresas prestadoras de serviço de transporte que emitem CTE
ou empresas que emitem notas fiscais e fazem o transporte de mercadorias através de veículos próprios, arrendados ou pela contratação de transportadores autônomos de cargas. Esses são as pessoas que precisam emitir os manifestos. Observação: na emissão do manifesto pode acarretar em muitas multas e até apreensão de veículo, caso o manifesto não seja apresentado da forma correta no posto fiscal. Detalhe: os impostos já são arrecadados nas notas, no CTE ou na nota fiscal. Por isso, no manifesto não são vinculados a imposto nenhum, não gera imposto. Mas aí a gente vem para o terceiro ponto: como emitir um manifesto? Como eu devo fazer isso? Para emissão é necessário estar credenciado para emitir um CTE e nota fiscal junto à Cefaz do seu estado. Se a empresa tiver filiais em outros estados, no qual se for necessária a emissão do manifesto, é preciso solicitar o credenciamento em cada uma dessas secretarias da Fazenda de seu estado. Ter certificado digital contendo o CNPJ da empresa, possuir seguro de carga, isso é primordial, e adquirir um sistema de emissão do MDFE utilizando com as últimas atualizações vigentes, ou seja, as legislações vigentes. Após a emissão, se faz necessária a impressão do documento auxiliar, o DAMF, e esse documento seguirá com o motorista pela viagem. A impressão do papel desse DAMF em papel A4 ou sulfite. Esse documento seguirá com o motorista onde ele for. Onde ele for, ele tem que levar esse documento. Correção após a emissão do manifesto. É possível fazer correções após a emissão do manifesto? Depois de enviado e autorizado pela Cefaz, o documento não pode ser mais alterado. Ou seja, tudo que você fez e passou para a Cefaz está registrado no XML e foi enviado para a Cefaz. Ou seja, você não pode fazer alteração nenhuma no documento se já tem todos os registros na Cefaz. Isso aí tem uma validade na assinatura digital, ou seja, lembra do certificado que eu falei logo acima? O seu XML vai estar assinado pelo seu certificado. Se houver algum erro no manifesto, é possível fazer o cancelamento dele. Esse cancelamento só é possível até 24 horas após a emissão do MDFE. Detalhe: o documento só pode ser cancelado se o transporte ainda não for iniciado. O que acontece muito é que muitas vezes você vai ali na esquina, vai em outro lugar, o motorista está com um caminhão que precisa ser limpo, lavado, só que você emitiu um manifesto para esse caminhão. Geralmente no caminhão tem uma tagzinha de um QR Code, de um registro da NTT, que algumas câmeras pegam esse QR Code e informam como registro de passagem. Ou seja, se você fez um MDFE agora e não vai viajar, porque, por exemplo, seu caminhão vai precisar ser lavado, ou vai precisar fazer uma limpeza, ou o motorista foi almoçar e saiu com ele, certifique-se de que você não vai para um canto que seja tão longe, onde as câmeras consigam ler esses QR Codes, e com isso dê registro de passagem. Quando você tentar, por algum motivo, identificou um erro no manifesto, tentar encerrar, não vai ser possível, porque vai identificar que tem registro de passagem. Então isso é um caso muito sério, que vocês têm que ter ciência disso. Além disso, tem registro de passagem também no posto fiscais, que é onde você passa no posto fiscal, o guarda bipa o seu documento, ele está informando que para o fisco que aquelas informações já foram lidas, já foram levadas para vocês. Caso precisem fazer a troca ou inclusão do novo motorista, que é um erro bem comum, que às vezes o motorista adoece ou não pode carregar, não tem necessidade de cancelamento. Esse procedimento pode ser feito através da inclusão de um condutor.
Existe um campozinho no manifesto que você consegue incluir um condutor, mesmo que já tenha um motorista vinculado a ele. Então nem sempre é preciso fazer o cancelamento do manifesto. Esses detalhezinhos eu vou mostrar um pouco mais à frente no sistema para vocês. Vinculação de CTE. É possível vincular vários CTEs e nota fiscal no mesmo manifesto? Sim. Para isso é necessário que tenha em comum a mesma UF de descarregamento, mesmo que as entregas sejam em diferentes cidades da mesma UF. Caso as entregas sejam em estados distintos, é preciso gerar outros manifestos, um para cada UF, mesmo que todos os percursos sejam realizados pelo mesmo veículo. Por exemplo, se o transporte for realizado de São Paulo para diversas cidades do estado da Bahia, deve-se emitir apenas um manifesto, com todos os CTEs ou notas fiscais vinculadas a ele. Se além das entregas da Bahia for necessário realizar um transporte de produtos de São Paulo para Minas na mesma viagem, então será necessário emitir um novo manifesto e vincular os documentos de entrega de Minas Gerais. Portanto, se for sair de São Paulo com entrega para Bahia e Minas, será necessário sair com 2 manifestos para cada estado de entrega. Entendeu? É bom ter um pouco de atenção nisso aí. Eu também vou mostrar esse pontozinho no sistema, quando a gente for para a parte do sistema. Percursos para o manifesto. Porque quando eu emito o manifesto, alguns estados que eu vou não pedem percurso, outros sim. No manifesto também deve constar as UF do percurso, que são os estados pelo qual o veículo vai passar. Precisam estar na ordem correta do trajeto. Isso serve para que a Cefaz tenha conhecimento da rota realizada e o fiscal saiba se o veículo está cumprindo o caminho informado. Não será necessário informar o percurso apenas se o estado de origem e destino fizerem divisa entre, por exemplo, Recife e João Pessoa. Por isso que quando você geralmente faz manifestos que vai de Recife para João Pessoa para Natal, são cidades ou estados vizinhos, não é necessário o percurso, porque você está saindo de um estado para o outro. Quando vai sair de um estado para um outro mais longe, que não é divisa, aí sim você precisa colocar os percursos. Seguro. Quando o MDF é emitido por empresas de transporte que transportam mercadoria de terceiro, é preciso informar os dados do seguro de responsabilidade civil, o RCTRC. Deve ser informado que o responsável pelo seguro, se a sua empresa ou contratante do transporte, os dados da seguradora, o número da pólice, o número da verbação dos documentos. Fazendo uma recapitulação, deve ser informado quem é o responsável pelo seguro quando você emitir um manifesto, se é a sua empresa ou o contratante do transporte. Deve ser informado também os dados da seguradora, o número da pólice dela e o número da verbação dos documentos, a verbação do manifesto ou do CTE, no caso dos CTEs. É extremamente importante que o preenchimento do MDFE esteja correto e os documentos estejam averbados antes de sair para a viagem, pois é esse documento que vincula o motorista e o veículo ao transporte, e não mais o CTE, como era antigamente. Ou seja, o manifesto é o que vincula os dados do motorista e do veículo à seguradora, ou seja, é o que informa a seguradora quem tá com o veículo, qual os dados do veículo. Antigamente era enviado num CTE, hoje já não, hoje não é mais isso, hoje agora é pelo XML do manifesto, ou seja, você preencheu o manifesto com motorista, veículo, tudo certinho, o que vale para a seguradora é os dados do manifesto. Encerramento do manifesto. Após realizar a entrega da mercadoria, será preciso realizar um encerramento da viagem,
O próprio sistema emissor do MDFE disponibiliza essa função para gerar o evento de encerramento. Assim você sinaliza que a operação foi concluída e o veículo está disponível para uma nova viagem. Esse mesmo evento também pode ser realizado em caso de transbordo, substituição de veículo e inclusão de outras mercadorias no transporte. Nesses casos, o manifesto deve ser encerrado e em seguida emitido um novo contendo todas as novas informações para a inclusão do transporte. Depois que o encerramento é homologado, não é mais possível cancelar um manifesto. Por consequência, também os documentos vinculados a ele não é possível mais cancelar. Mesmo que o CTE tenha um prazo de 7 dias, com exceção do Mato Grosso, que tem 2 horas, mas nesses casos, os CTEs que já estejam vinculados ao manifesto e o manifesto já estejam encerrado, não será mais possível cancelar o CTE, porque aí você informa ao fisco e à Cefaz que você terminou a operação. É importante lembrar que o cancelamento do manifesto é vedado após a verificação de circulação de mercadoria, que foi do que eu falei sobre a questão do registro de passagem. E ocorre quando o veículo passa por alguns postos fiscais e os documentos são listados pelos fiscais desses postos. E, por fim, a nota técnica. Nossa nota técnica NT 2020.001. Entrou em vigor a nota técnica que inclui o preenchimento de alguns campos que são como a natureza da mercadoria, o tipo da carga da NTT e o CEP do carregamento e descarregamento. Eu vou mostrar no sistema também, ponto a ponto, como é que a gente faz esse preenchimento. Quando você realiza a emissão de um CTE na emissão do CTE, você já preenche esse campo do produto predominante. Eu também vou mostrar esse campozinho lá no CTE quando você faz isso. Eles automaticamente são imputados no manifesto, ou seja, quando você traz o CTE para um manifesto, ele já preenche essas informações no manifesto. CEP, produto predominante e assim vai. O CEP, esse campo não precisa se preocupar muito quando é a realização de emissão de um único manifesto. Por exemplo, quando eu tenho apenas um CTE vinculado a um manifesto, então o CEP é obrigatório. Esse campo será preenchido automaticamente. Quando eu tenho mais de um CTE, for emitir um manifesto com mais de que um CTE, essas informações de CEP já não é mais tão obrigatória. Então, a gente agora vai para a parte do sistema, onde eu vou dar algumas dicas para vocês e fazer alguns pontos de preenchimento, ok?